Boa tarde, Fernando. Ia te passar por WhatsApp, digo, já estou aqui. Boa tarde a todo o pessoal que estão nos acompanhando. Ah, Bom, já tem sim. sim, já temos 7 pessoas aqui nos acompanhando, Ok. pessoas Bem, acessando. boa tarde, gente. Bem-vindos. Bem-vindos ao nosso webinar. Nosso último nós fizemos no sábado, né? Hoje a gente mudou um pouco a data para ver se para a gente atender o maior número de necessidades aí. E bom, antes da gente começar, quero me apresentar. Eu sou o Matheus, da equipe de marketing. Deixa o Fernando se apresentar aí também, nosso diretor, né? Sim, que tal? Boa tarde. Boa tarde a todos, então. Só me apresentando, eu sou sócio da CIFI, um dos sócios. Tenho uma experiência bastante grande em call centers, como auditor de call centers, né? Em muitas empresas já faz muitos anos. Atualmente não me dedico mais a isso. Atualmente a gente só faz o fornecimento do sistema do CIF, né? Então, Matheus, vou deixar com o Matheus para que explique qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Acho que o chat está aberto, Matheus, correto, né? Isso mesmo, Não? gente. A gente vai usar bastante, interagir com vocês durante essa apresentação, a gente vai fazer muitas perguntas. Então, nessa ferramenta, ali abaixo tem um ponto de interrogação, um ícone com ponto de interrogação, onde vocês usam para poder responder as nossas perguntas, enfim, participar com a gente no chat, tá? Então, vou mandar uma mensagem lá agora só para vocês terem uma noção de como vai aparecer para vocês. Acabei de mandar uma mensagem aí no chat, então a gente vai interagir por aqui durante a nossa apresentação. E vamos lá, a gente tá previsto que esse webinar dure mais ou menos 1 hora, então a gente vai dar início, tá bom? Depois a gente vai publicar esse webinar no nosso YouTube, para as pessoas que não conseguiram participar, não tiveram a oportunidade de participar hoje, e depois a gente compartilha lá. Vamos lá. Já Para apareceu mim, aqui, se vocês Matheus. já estão vendo, né? Ótimo. Bom, pessoal, como vocês já viram no anúncio, no slide que a gente colocou dentro do sistema, a propósito, todo mundo que está participando, a grande maioria aqui, são usuários do CIF Quality. Como vocês viram, a gente vai falar sobre um, vamos passar um guia bem complexo sobre a calibração, tá? E também comentar sobre um novo processo recém-desenvolvido no Quality para vocês calibrarem dentro da ferramenta. Nós já tínhamos a ferramenta de calibração dentro do Quality, mas ela foi aprimorada e é isso que a gente vai abordar aqui. Só que antes da gente chegar lá, vamos passar pela parte conceitual e depois chegamos no CIF. Então, o que é a calibração? Caso alguém não tenha a noção do conceito, a calibração é um processo de alinhamento e padronização das monitorias entre diferentes monitores de qualidade. Falando de uma forma mais simples, é garantir que os monitores ou os avaliadores, as pessoas que vão avaliar, usem a mesma régua na hora de fazer a avaliação. Você já deve ter escutado o caso em que um atendente reclamou que de um monitor ele foi pontuado e de outro ele não foi pontuado do mesmo tipo de item, por exemplo. Então é justamente para isso não ocorrer. É para a gente ter como eu falei, um critério, um consenso, um critério exato e idêntico na hora de fazer a avaliação entre os avaliadores, tá? E quais são os benefícios? Bom, é, tá meio que subentendido, né, quando você faz esse alinhamento entre todos os monitores, mas vamos passar pelos principais. O primeiro, como eu acabei de falar, é estabelecer um entendimento comum sobre como avaliar, é ter esse padrão. Já o outro é eliminar inconsistências. Então, gera muita insatisfação por parte dos atendentes ser avaliados de formas diferentes no mesmo tipo de atendimento. Então, o cara seguiu aquele mesmo script, aquele mesmo roteiro, e de um monitor ele foi pontuado, de outro não. Então, a gente elimina esse tipo de inconsistência.
Um outro ponto é garantir que todos os atendentes sejam avaliados de forma justa e também identificar áreas de melhoria nos treinamentos da equipe de qualidade e atendentes. Então, quando a gente percebe que há muita falta de alinhamento de determinados aspectos ali na monitoria de qualidade, isso serve de insight para o time de treinamento. Determinados itens, determinados procedimentos, existe muito desvio entre a equipe de monitoria, então a equipe de treinamento vai passar a focar mais nesses determinados assuntos, tanto para os monitores que já trabalham na empresa, então como processo de reciclagem, como também para novos monitores que vão integrar a equipe, tá? E como a calibração é realizada? Aqui a gente vai passar um pouco do passo a passo. O primeiro aspecto é que uma pessoa da equipe, geralmente um líder de equipe, um coordenador, um gerente, vai selecionar um contato para ser usado na calibração. Depois disso, ele precisa selecionar um especialista. E essa é uma das novidades que vai ter aqui no nosso novo processo de calibração dentro do Quality. Então, primeiro, seleciona o contato, depois nós escolhemos o especialista que vai participar do processo de calibração. Terceiro, nós temos os participantes, então podemos colocar monitores de qualidade, supervisores, gerentes, se for o caso. Então vai depender muito da tua empresa, do teu negócio, da tua equipe, né. E depois que feito o processo de calibração, a gente vai comparar todos esses desvios. Então, quem pontuou diferente do especialista ou quem pontuou diferente entre si, é aí que vai é aí que é a parte interessante do processo de calibração, é fazer todo esse comparativo, tá. Agora que a gente já tem um processo macro, vamos entrar tópico a tópico. Então, o primeiro assunto é: qual o contato que deve ser escolhido para realizar a calibração? Quem que aqui no chat quer dar algum pitaco? Vocês têm alguma ideia de que contato que tem que ser escolhido para calibrar? Vocês acham que tem algum padrão aí? Só para quem entrou depois, tá? Existe um chat que fica naquele ícone de interrogação. Então, caso vocês não estavam aqui quando eu comentei sobre isso, tem um ícone ali embaixo, ponto de interrogação, que a gente interage pelo chat. Ó, o Kaique, ele falou que escolhe o contato que tem motivo que eu quero abordar de oportunidade. Então, por determinados assuntos importantes ali na empresa, essa é uma ótima ideia também. A Gisele comentou que talvez aleatoriamente seja mais interessante. Bom, a gente vai passar um pouco sobre algumas sugestões. A verdade é que não tem uma regra, um padrão, mas a gente vai dar algumas sugestões para vocês usarem aí no dia a dia. O primeiro exemplo são contatos com contestações dos atendentes. Então, esse contato, por exemplo, já foi avaliado, mas a gente sabe que teve um atrito entre o atendente e o monitor. Pode ser uma ou mais contestações, não importa. Mas é um contato que já gerou essa discussão ali na nossa operação. Então, certamente não, mas a chance de gerar algum tipo de dúvida na hora dos monitores avaliarem é maior. Então, a gente pode pegar esse contato como exemplo justamente para incentivar essa discussão e analisar para ver se não há nenhum tipo de desvio. Um outro ponto são contatos de maior dificuldade. Aqui vai depender muito da regra do teu negócio, mas você sabe, como monitor, quais contatos são mais difíceis e quais contatos são menos difíceis. Isso pode depender do motivo de contato ou se houve ou não reclamação por parte do cliente. Esses contatos com maior dificuldade costuma gerar mais debate ali na hora dos monitores, opiniões diferentes. Então, é um outro bom exemplo para a gente poder pegar para a calibração. Que apresente situações fora do padrão. Então,
temos ali um roteiro que o pessoal está acostumado a seguir, mas por algum motivo o cliente deu alguma resposta, ou então é um outro ponto que a gente vai abordar aqui, mas é algum tipo de novo procedimento que foi implantado na empresa. Então, isso vai sair do padrão e pode causar dúvida na nossa equipe de monitoria, que permite avaliar todos os itens do formulário. Então, muitas vezes, na verdade, tem alguns atendimentos que não necessariamente precisam passar por todos os itens. Alguns você coloca como não se aplica. É legal você pegar um contato que passe por todos, porque aí você incentiva e vê de fato se está todo mundo padronizado, digamos assim, de ponta a ponta, do primeiro ao último item do seu formulário. Contatos com notas fora da média de qualidade, então isso pode ser contatos com notas muito altas ou muito baixas. Então, contatos zerados, por exemplo, é interessante para você entender ali, bom, marcou como falha crítica, será que todo mundo pontuaria como uma falha crítica? Então, esse é um outro exemplo interessante também. E por fim, muito parecido na linha com a com novos roteiros, né, novos scripts, são contatos de novos produtos ou serviços. Então, se a sua empresa está lançando um novo produto, um novo serviço, é legal pegar esses contatos para a gente calibrar, até como uma novidade para manter a equipe mais alinhada possível, tá bom? Bom, vi que o pessoal gostou aqui no chat, o pessoal já deu feedback para a gente, então que bom que isso agregou aí na equipe de qualidade de vocês. Vamos para o próximo assunto agora. Esse é meio óbvio, mas ainda assim, queria escutar de vocês. Quem que vocês acham que deve ser escolhido como especialista na hora da calibração? Vocês têm uma ideia? Quem que conhece os processos, perfeito. Então eu vou seguir aqui com os slides para a gente não ficar em silêncio, e aí eu vou pedir para que vocês vão colocando suas opiniões enquanto a gente vai passando pelas nossas sugestões, tá? Primeiro a gente vai falar um pouco das habilidades e conhecimentos que esse profissional precisa ter para lidar como especialista na calibração. O primeiro aspecto foi como o Kaique falou aqui nos comentários. Ele precisa ter um ótimo conhecimento dos produtos e serviços e também dos processos da monitoria, tá? Então, esse é um dos primeiros conhecimentos exigidos do monitor. Uma boa experiência em monitorias, então a Gisele comentou aí que depende do tipo de avaliação que será feita. Novatos versus veteranos? Exatamente, esse é um exemplo. Experiência nas monitorias, ele entra como um veterano. Então, quanto maior a experiência que ele tem ali na equipe, isso pode sim fazer com que ele seja um especialista. Forte entendimento dos critérios e padrões da avaliação, então se assemelha muito com o que o Kaique falou também. Uma ótima comunicação, isso é um assunto que, quando há desvios na calibração, ele vai ter que saber lidar com algum tipo de discussão ali entre monitores, então ele vai ser uma pessoa que obrigatoriamente precisa ser comunicativa. Como eu já adiantei, ele vai ter que incentivar discussões nas sessões de calibração, então imagina que houve desvios, e ele precisa sim incentivar esse tipo de discussão. Por que que fulano entendeu de uma forma? Por que que ciclano entendeu de uma forma diferente? Então, tudo isso exige que o especialista faça numa sessão de calibração, tá? Tô vendo que o conduzir com vícios de linguagem não dá, exatamente, ele precisa ter uma ótima habilidade na comunicação. Por fim,
ele precisa mostrar um ótimo conhecimento do perfil e interesses da empresa que ele está fornecendo o produto ou serviço. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, Fernando, sobre esse item. Gente, eu não sei, mas pelo que eu sei das pessoas que estão participando aqui, nós temos BPOs e temos empresas com call center próprio. Então, geralmente, o especialista costuma ser um, um profissional da empresa que fornece o produto, ou seja, não da BPO, né? O especialista pertence ao cliente da BPO ou à empresa que tem o próprio call center. Porque ele deve conhecer muito bem os interesses da empresa. Caso durante o atendimento, e Matheus vai nos dar algum exemplo agora na frente, durante durante o atendimento aconteça algo fora do padrão ou fora das regras que foram discutidas em sessões anteriores de calibração, como que esse monitor ele vai avaliar esse atendimento? Então, ele tem que entender o que é importante para a empresa, o que a empresa preza do atendimento, né? Isso provavelmente você sabe muito bem, né? Os atendimentos, o que é um atendimento com qualidade. Qualidade depende um pouco, não só da qualidade em si, mas da qualidade de cada empresa também, o que cada empresa espera e o que é importante para ela, né? Certo? Então, seguimos, Matheus. Pode continuar. Vamos lá. Eu estou lendo aqui os comentários. O Kaique colocou que ele é supervisor de qualidade, ele sempre sou eu por aqui. Tem uma dúvida aqui da Gisele também. No caso, o especialista que seria o condutor da calibragem, certo? E não o agente Sim. especialista pelo atendimento. Exatamente. O especialista, ele é quem conduz essa sessão de calibração, ele é que promove essas discussões. Então, esse é o Sim, não só, propósito. desculpa, Vai Matheus, lá, vai lá. só esclarecendo aí para a Gisele, não é só quem conduz a calibração, porque no CIF é um procedimento que é feito, ele starta, e é um procedimento que é feito pelo sistema, automaticamente. Mas sim, é quem vai ser o padrão de comparação, né? A monitoria correta, a avaliação correta é feita pelo especialista, certo? Então é ele que vai ser usado para comparar com as outras monitorias dos outros monitores. Sim, Perfeito. Bom, nós falamos sobre as habilidades e conhecimentos exigidos. Agora a gente vai falar um pouco das tarefas desse especialista. Então, a primeira, como eu falei, facilitar as sessões de calibração. Então, você imagina que quem não usa um sistema de monitoria que faça isso no Excel, ou então usa um sistema que não tenha um processo de calibração embutido na ferramenta, ele precisa juntar todo mundo numa sala e facilitar essa sessão. Se ele deixar todo mundo discutir, eles vão passar horas ali numa calibração discutindo, então ele precisa ter essa facilidade e saber lidar com isso. Como é meio óbvio, mas ele precisa fornecer orientação e esclarecimento, então quando encontrarmos desvios, ele vai ser aquela pessoa para poder dar as respostas, dar as soluções, documentar os resultados da calibração. Então, esse também é um ponto importante. Quando você não tem um sistema que já tem isso integrado, ele vai ter que pegar a monitoria do fulano, pegar a monitoria do ciclano, colocar isso no Excel, fazer um relatório, pontuar os desvios, tudo isso de forma manual. Sabe que é muito trabalhoso. E, por fim, garantir consistência nas avaliações, como é o que a gente já falou desde o começo do nosso webinar, que é o grande objetivo da calibração, é gerar consistência nas avaliações de todos os avaliadores, tá? sim, gerar confiança, né? A palavra é confiança de Exatamente. que está sendo bem avaliado e por qualquer monitor que avalie, sabem que vai ser justo na avaliação. Não vai ter aquele Perfeito. monitor fácil que dá notas muito boas e aquele que dá notas sempre que é muito estrito, né? Muito rígido e sempre pontua, né? Você sabe Confesso muito que isso existe, viu? Aquele bem. monitor, quando você recebe aquele feedback daquele monitor que é mais tranquilo, você já tirou um 100, um 90, aí você pega um monitor mais. Então tem, isso tem.
E quais monitores devem participar da calibração? Alguém tem alguma ideia? E eu vou esperar as respostas, porque nós colocamos aqui já a nossa opinião, então a nossa aqui é a próxima. O que vocês acham? Eu não sei muito bem o que significa o que trata a análise, né? Teria que esclarecer um pouquinho mais isso, mas se for Olha, avaliar, esse chat ele não desce. Eu não vi que estava chegando mensagem, eu coloca ao tive que contrário, coloca ordenado ao contrário. ah, verdade, verdade. Tá, Para vocês também, gente, se se muda a ordem, coloca em cima no botãozinho da A a Z, ordenado ao contrário, sempre vai aparecendo a pergunta em cima. boa, já estava aqui caçando, falei: "Da onde ele tirou essa pergunta?". Deixa eu ler então o que passou batido para mim. O Kaique perguntou: "Eu ainda não uso a ferramenta, eu dou play e no final fazemos as considerações, então não fica nada registrado em um sistema sobre a resposta de cada um". Então isso você vê que existe muita oportunidade de melhoria aí nesse processo. Claro que, no fim das contas, isso é bem legal o que você está fazendo, você está incentivando esse processo de calibração, mas ter tudo isso documentado dentro do sistema, registrado, é uma coisa que a gente vai falar mais para frente dos benefícios, eh, mas é legal ter isso como um diferencial. Agora entendi o que quis dizer com análise, né? Perfeito, perfeito, está claro para mim. Aí Pode ele continuar. falou Bom, a Gisele cita aí que os monitores, ela crê que são todos, pensando no processo de calibragem, supervisores de qualidade, equipe de performance também são bem-vindos, e a participação do supervisor e coordenador de operação, representando ali a análise inclusiva, não só de processos, mas também a execução de como tem respondido à orientação da condução. É exatamente isso, é exatamente essa a nossa opinião. Nossa opinião é que todos os monitores devam participar da calibração, contanto que eles façam, claro, a avaliação do mesmo produto ou serviço. Não adianta nada você pegar um monitor, aí no caso, por exemplo, de um call center, um monitor que avalia determinado um banco para avaliar um convênio médico, não faz sentido nenhum. Então, contanto que todos os monitores façam a avaliação do mesmo tipo de atendimento, todos devem participar do processo de calibração. E aí entra também um outro assunto, os supervisores devem participar? E creio aí, que Fernando? a Gisele também já respondeu aí, já deu sua opinião, né? Sim, ela já E deu a já está opinião falando dela, que sim. Sim. exatamente. Fala um pouco para a gente sobre os supervisores. Sim, eu quero acrescentar algo aqui. Os supervisores, sim, claro, Gisele, correto, devem participar. A gente recomenda altamente que participem, especialmente se eles monitoram também. Muitos supervisores também fazem monitorias, mas acontece que o supervisor está do lado dos atendentes, está dando suporte aos atendentes, e o supervisor não pode de jeito nenhum discordar com as avaliações do monitor. Se o supervisor está discordando com as avaliações do monitor, significa que algo não está alinhado na equipe, ou seja, está errado. Então, sim, a resposta é sim, devem participar. E eu vou dar também, vou acrescentar algo aí. Eu já vi call centers que, ao finalizar a sessão de calibração, depois de todo mundo avaliar, né, dar suas opiniões, eh, discutir sobre as diferenças nas avaliações, eles acabam convidando um atendente de tanto em tanto, assim, uma vez sim, uma não, para participar logo depois da sessão de calibração. Então, escutam a voz do atendente, escutam eh, os motivos que o atendente tem, às vezes, para discordar, se discordam com as avaliações e por qual motivo. E isso é importante, é uma informação bastante rica. Eh, Só esclarecendo um outro ponto aqui. O CIF, ele é um facilitador do processo, sim? O CIF vai permitir, agora Matheus vai explicar como funciona no CIF a calibração,
mas ele é um facilitador. Depende muito de vocês seguir o processo e que esse processo seja, a ferramenta seja bem utilizada e tenha um resultado bom. Agora, ele não evita, se houver muitas divergências nas notas, ele não evita que tenha que ter, eventualmente, alguma reunião para alinhamento posterior. Mas Mateus vai mostrar os benefícios e você vai ver como realmente é um facilitador, sim, e muito para esse processo. Então, podemos Perfeito. continuar É assim interessante hoje, que a não tem Gisele, outro comentário aí. Trabalhar a dessa Gisele, forma é excelente. E sim, ok, ok. exatamente. O colaborador absorve o feedback imediato com as visões da operação, a equipe de qualidade, teu cliente contratante chegou a participar. Correto, boa, é uma boa. Essa é uma prática boa também. Os monitores devem se alinhar muito com a empresa. Por isso o Matheus falou que deve conhecer muito bem a empresa, os interesses da empresa, o que é importante para ela. Eu acho que isso já foi falado aqui. Mas é isso, É, isso mesmo, Gisele, exatamente. ela colocou uma experiência legal, ela colocou que até o contratante chegou a participar dessas calibrações, isso Vale. é bem O sea, interessante. contratante, isso, só para esclarecer aqui, que Gisele falou, contratante seria o que a gente está chamando da empresa, né? A fornecedora do produto, a dona do produto ou serviço. Ok? Perfeito. Bom, e aqui a gente passou muito pela parte conceitual, mas nesse slide a gente quer trazer um pouco na prática, um exemplo real. Então, para quem ainda pode estar um pouco perdido, vamos pegar como exemplo o item de aderência ao script. Esse é um item que causa muita contestação por parte dos atendentes, divergência, porque a gente sabe que é um item um pouco complicado, né? E nesse exemplo, depois que todos avaliarem, todo mundo que está convidado a calibrar, finalizar a sua calibração, a gente encontrou divergências nele. O primeiro monitor, ele pontuou o agente como errado nesse item, porque ele achou que o fato dele sair do roteiro com muita frequência estava errado. Então ele pontuou baixo aquele item. E por outro lado, o especialista, ele pontuou como correto, porque ele achou que essa saída de scripts de script do atendente foram toques de personalização no atendimento. Então ele achou que isso deu uma boa cara para aquele cliente, o atendente se saiu bem. Sim. Ou às vezes E até é nesse, necessário, né? Se sair do script. claro, Nem sempre exatamente. consegue o atendente seguir o script corretamente, né? Sim, às vezes o script não está abordando algo que o cliente falou, então você precisa ter esse jogo de cintura. E é nesse cenário onde as pessoas que estão participando da calibração e também o especialista têm que incentivar essa discussão entre cada um da sua perspectiva, seu ponto de vista, e chegar em um consenso. Então, é por isso que a gente fala muito sobre alinhamento desde o começo do nosso webinar. Nesse cenário, quando todo mundo está participando da calibração, a gente tem que sair daquela sessão com uma definição. Nesse caso, tem que ser avaliado de tal forma, de outra forma. Então, é aqui que entra esse consenso, tá? Aí o Kaique colocou uma experiência dele, que o atendente acaba adaptando o script para se adequar ao perfil do cliente. Então, acontece muito em vendas, tá vendo? Então, é um exemplo muito bom. Então, para quem não costuma fazer calibração, para quem estava um pouco perdido nessa parte conceitual, é bem assim que funciona na prática. E aí eu vou trazer vocês aí do chat para participar de novo. Quantas vezes, qual a periodicidade que vocês acham que a calibração tem que ser feita? Semana, 15 dias, um mês, 3 meses? O que vocês acham? O Kaique falou que é semanal para cada segmento de produto. Vamos ver se alguma outra pessoa deixa a experiência dela aqui para gente.
Então, enquanto, eh, a gente vai recebendo outras respostas, isso depende muito de alguns fatores, tá. A verdadeira resposta é depende, né? Sim, depende, Certo, Mateus? exatamente. A verdadeira Essa resposta aí é depende. Mas exata diria que todo mundo está certo, mas vamos lá, vamos ouvir o Mateus olha, explicar. a Gisele, ela colocou já um dos nossos tópicos, dependendo aí do lançamento de novos produtos, colocou um outro tópico nosso aqui também, de modificação de processos. Então ela já deu spoiler aí do que a gente vai falar nesse slide. Mas o primeiro exemplo que a gente coloca é a complexidade do produto ou serviço atendido. Então, quanto maior a complexidade desses atendimentos, óbvio, desses produtos, desses serviços, mais vezes você precisa fazer a calibração, tá? Maior periodicidade. Estão totalmente relacionados, mas quanto mais complexos os atendimentos, por você ter um produto ou serviço complexo, você também precisa fazer com uma maior periodicidade essa calibração, dependendo do nível de experiência e rotatividade dos avaliadores. Então, se você tem uma mudança frequente de equipe, a tua frequência de calibração precisa aumentar também. Agora, por outro lado, se você tem uma equipe já bem consolidada, experiente, não é necessário fazer com tanta frequência assim. Frequência na mudança dos critérios de avaliação, então é exatamente o que a Gisele citou aqui para a gente, modificação dos processos, né, que ela leva em conta. Então, se existe uma mudança, dependendo da frequência, a gente precisa também aumentar a nossa frequência de calibração. A frequência na mudança dos produtos ou serviços, então, como eu falei, a Gisele deu um spoiler do que a gente colocou, lançamento de novos produtos, então isso vai diretamente de encontro aqui com a calibração. E por fim, por desvios apresentados. Se toda vez que a gente prepara uma sessão de calibração, a gente sai com a maioria da equipe tendo desvio, isso significa que a gente precisa voltar a fazer mais calibrações até que o pessoal esteja alinhado. Agora, se a gente está vendo, a gente está finalizando as sessões, e todo mundo está muito consistente, alinhado, não é necessário você estar parando a equipe toda semana, para poder calibrar. Isso já mostra, como a Gisele falou aí também, muita maturidade da equipe, e esses são os fatores que a gente considera importante para você aumentar ou diminuir a frequência da sua calibração, tá. Mas uma sugestão é que nunca deixe de calibrar por por menos de 3 meses. 3 meses, na verdade, é o máximo. Você não pode ficar sem calibrar por mais de 3 meses. Déjame esclarecer algo, Mateus, aqui. O Sim, que nos referimos aqui com trimestralmente. Vocês encontram muitas empresas que dizem assim: eu não mudei nada, o produto é o mesmo, os processos não mudaram, os monitores são os mesmos, já estavam alinhados, eu não preciso. Realmente, mesmo que falem não preciso, no máximo, dos máximos, cada 3 meses, fazer uma sessão, pelo menos iniciar um processo de calibração, aí compara, ajusta desvios. A gente recomenda menos que 3 meses, obviamente, né? Máximo, se não houver mudanças, recomendaria mensal, mas ou pequenas, muito pequenas mudanças, são ajustadas diretamente pelo sistema sem necessidade de uma reunião pessoal. ¿Sí? Agora, se houver diferenças grandes, aí sim, às vezes pode ser necessário conversar com algum determinado monitor que está muito desalinhado, ou conversar, ou preparar um material, né? Ou ter algum tipo de feedback para esse monitor para alinhar, correcto? Para que se volte a los mismos criterios del resto da equipe. perfeito. Então, matéria da equipe, colocaram aqui correto, está certo, tudo isso está certo, mas nunca deixem, mesmo que nada mude, nunca deixem de fazer o processo. Sim?
Tem outra forma Pessoal, também no CIP de ver, né? Creio que Matheus também vai falar. Agora, vamos ao que a gente estava esperando, a ferramenta nova, o que vai ser apresentado? Este mês, acho que essa ferramenta já entrará em operação, né? Então, vocês vão ver que ele é realmente um facilitador. Matheus vai nos explicar como isso funciona. Vocês vão ver que é muito mais fácil que fazer todo esse processo manualmente, né? Vamos? exatamente. Vamos lá. Então a gente passou pela parte conceitual e agora vamos colocar aqui na prática como que você faria esse processo de calibração dentro do seu CIF Quality, tá? Antes da gente ir para o sistema, eu acho que a gente pontuou muito bem durante a apresentação, mas por que calibrar no CIF Quality? Bom, porque ele evita deslocamento de todos os profissionais envolvidos. Então imagine que você tem que se você está trabalhando de home office, você precisa organizar uma reunião e colocar todas as pessoas. Se você estiver trabalhando em loco, você precisa chamar todo mundo para uma sala. Muitas vezes, é o terceiro tópico que a gente fala aqui, muitas vezes nem cabe toda a equipe de qualidade, dependendo do tamanho do seu call center, numa sala. Então tem todo esse problema de espaço. Um outro Não tem benefício sala, né? também, Não tem sala disponível. Isso acho que todos conhecem esse problema típico, né? exatamente. E cada avaliador avalia no seu tempo, quando estamos falando da avaliação dentro do quality, tá? Você evita desperdício de tempo, caso a tua equipe esteja muito bem alinhada. Então, se você está ali, todo mundo sempre está muito certinho, alinhado, você vai parar o tempo de todo mundo, ter aquela reunião. Então, você evita esse desperdício e você tem um relatório automático de desvios. Como eu usei como exemplo as pessoas que usam Excel ou algum outro sistema que não tem isso embutido, você vai precisar documentar, fazer um comparativo, tabular, tudo isso dá muito trabalho, tá? E como iniciar esse novo processo de calibração dentro do CIF Quality? Lembrando que, como o Fernando falou, essa novidade vai estar disponível ainda este mês de junho, tá? A gente vai, fiquem tranquilos que assim que tiver disponível para vocês, a gente vai colocar um banner dentro do CIF. Então, fiquem tranquilos. Agora vocês vão ver que não vai estar aparecendo para vocês, mas logo vai estar no ar. Como nós falamos lá no começo, primeira etapa é você selecionar o contato que você vai avaliar. Então, para isso, você precisa ou procurar um contato que já foi inserido ou inserir manualmente. Então, a gente usa aqui o exemplo como procurar, ou você pode listar todos os últimos contatos, ou você pode fazer uma inserção manual. Isso vai depender muito da tua necessidade. E aqui nesse exemplo, nós pegamos uma página onde tem todos os últimos contatos inseridos, e aí você vê que existe um novo botão ao lado do botão de avaliar, que é esse botão como se fosse um velocímetro, tá? Uma vez que você clicou nesse botão de calibração, a próxima etapa é você escolher o formulário de monitoria. Então, todas as pessoas que vão participar da calibração, obviamente, vão usar o mesmo formulário de monitoria. Depois disso, nós temos algumas informações sobre essa calibração. Então, você vai colocar qual é o prazo para essa calibração, você vai clicar nesse calendário e vai colocar uma data. Além disso, você também pode definir um nome para essa calibração. Por padrão, ele vai te trazer a data e hora, mas caso você queira facilitar a identificação ou colocar o nome por algo que você encontrou naquela ligação para, enfim, para caracterizar essa calibração sobre um evento específico que aconteceu, você também pode. E Gente, abaixo, gente, o que é esse prazo? Não sei se ficou muito claro para vocês. O CIF, eu falei, é um facilitador. Então, ele escolheu a pessoa que lançou esse processo. Qualquer pessoa pode lançar o processo. Não é a pessoa que lança não é o especialista. Pode ser até um assistente. Não tem problema. Ele executa isso, escolhe o contato, escolhe o formulário e define esse prazo até máximo até o qual todo mundo que vai participar deste processo de calibração ele deve fazer a avaliação desse atendimento. Sim? Tem até essa data como limite. Caso não fizer, o processo vai encerrar automaticamente sem a participação dessa pessoa. Ok?
E Perfeito. tem um detalhe também: ninguém pode ver o resultado dos outros, ninguém vê. No, o sistema não mostra o resultado dos outros até que todos não tenham feito, ou até que o processo tenha finalizado, de acordo com o prazo que vocês colocaram aí. Está claro? E aí Alguém tem alguma perde dúvida com isso? exatamente, porque aí perde todo o propósito da calibração, né, cada um tem que colocar o seu ponto de vista sem ser influenciado pelo outro. Então, muito bem apontado. E um pouco mais abaixo você vai definir os participantes. Então você vê, confirma para mim, Fernando, se está dando para ver bem essa Sim, tela. eu não sei se todos veem, mas tem do lado do nome, esse nome demo, na verdade são os nomes das pessoas, né? Exatamente. À esquerda tem uma bolinha para você escolher quem é o especialista e quem vai participar. Então você tem duas colunas, tá vendo aí que tem duas bolinhas. Um Exato. deles, um de todos esses da lista, será o especialista. Só um pode ser especialista. O resto, vocês só vão marcar quem que vai participar. Além do especialista, quem são todos os que participarão do processo. Ou seja, todos os que vão fazer a monitoria com esse formulário desse atendimento. Sim? Exatamente. Atenção que o especialista você só pode selecionar um, então sempre você vai poder ter apenas um especialista e os outros você vai poder escolher várias pessoas, tá? Supervisores, monitores, se for o caso, você vai poder selecionar os gerentes também, tá bom? E depois você vai clicar no botão de processar logo ali abaixo. Feito isso, vamos para algumas considerações. Só vou ver a pergunta do Kaique aqui. Só vai aparecer o usuário se ele estiver cadastrado naquele segmento e servidor, né? Exatamente. Só as pessoas que estiverem naquele servidor e naquela operação, tá bom? Depois que nós processarmos, a calibração, ela vai ficar disponível no canal de atendimento daquele contato. Então, se você pegou um canal de um atendimento de telefone, ou um atendimento de chat, ou um atendimento de e-mail, ele vai estar no canal que você selecionou, no submenu pendente de avaliar, tá. Então, vocês já devem ter visto isso, quem usa muito o CIF. Os participantes serão notificados por e-mail e para empresas que os monitores não têm seus e-mails próprios, quando ele se logar no sistema, vai aparecer uma notificação falando que ele foi escolhido para participar também do processo de calibração. Então, nós cobrimos esses 2 pontos, tanto por e-mail como notificação sistêmica. E assim como o Fernando citou, o resultado só vai ficar disponível depois que todos os participantes realizarem suas monitorias ou quando ultrapassar o prazo. Então pode surgir alguma dúvida, algo assim como: "Ah, eu marquei o monitor fulano, mas ele está de férias", ou ele não pôde participar por algum motivo. Fechou o prazo, o resultado vai sair, independente se ficou faltando outras pessoas, tá É, bom? é importante destacar que vocês têm como acompanhar. Então, o que significa? Você não podem ver o resultado da monitoria, mas você pode saber quem que já fez e quem que ainda está faltando fazer. Hum. Exatamente. E depois que nós selecionamos todos os participantes, selecionamos o contato, o formulário, fizemos toda essa parte mais, gerencial, vamos para o principal objetivo da calibração, que é comparar os desvios. Então, nesse exemplo, nós temos o contato do Pedro, que está aqui, que é o agente, tá. Gente, esse é um exemplo, tá, não é uma variação real. Esse contato do Pedro foi avaliado 4 vezes, e em verde você tem as médias. Então, primeiro você tem a média da nota da equipe, dos participantes, né, não da equipe, e a média de tempo gasto dos avaliadores. Em seguida, vocês veem que você tem a nota de cada participante. Primeiro nós temos o Berlim ele aparece com uma estrela ao lado do nome dele, porque ele é o especialista e do lado está escrito especialista, para ficar muito claro. Não dá para ver Depois muito tem bem a estrela, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma enfim, estrelinha à direita do nome Berlim, né? E está escrito você especialista. vê minha seta ou não? É, a seta dá para ver, sim, sim.
Então fica logo aqui. Infelizmente eu não consigo dar zoom. Tentei dar zoom aqui, mas não consegui, tá. Mas existe uma estrela do lado do nome do especialista. E aí você tem a nota que cada um deu para esse atendimento. Então você vê que o Berlim deu a nota 80, depois o Rio de Janeiro deu a nota 74, a Maria Alice deu a nota 62 e a Maia deu a nota 74, tá. A próxima coluna é um comparativo com a média dos avaliadores. Então o Berlim, por exemplo, ele deu 10% a mais do que a média de todos os outros avaliadores. O Rio de Janeiro, ele deu como média ele deu 2% a mais do que a média dos outros avaliadores. A Maria Alice deu 14% a menos e a Maia deu 2% a mais, tá. Essa é uma visão comparada sempre com a média de todo mundo que participou. E logo ao lado você tem uma visão, mas agora voltada para o especialista. Então você vê que aparece um não se aplica para o especialista, esse NA logo acima, e abaixo você tem todas as outras notas. Então o Rio de Janeiro deu 7,50 a menos de nota do que o especialista. A Maria Alice deu 22% a 22,50% a menos do que o especialista e a Maia 7,50 a menos do que o especialista. Deixa eu só ler a pergunta aqui do Kaique antes de eu avançar. Só é válido para monitoria de nota, também é possível, ou também vai ser possível realizar uma monitoria que não tem peso de nota. Você pode sim fazer uma avaliação que não tem peso, só que aí você não vai ter essa visão de desvio de nota. Como todo mundo vai estar com a mesma nota, a única visão que você vai ter são dos itens divergentes. Então você consegue fazer, mas você não vai ter esse relatório completo do jeito que você está vendo aqui, tá bom? São os itens que estão apontados em amarelo aí, gente. São as divergências que Exato. cada, que A cada, gente vai cada chegar um lá, teve na vai sua chegar lá. avaliação com respeito à avaliação padrão do especialista, né? Exato, a gente vai chegar lá. Ok? Eh, Depois a gente tem a coluna duração, então você consegue ver quanto tempo cada pessoa levou para fazer a avaliação. Como eu falei, isso é um exemplo, então você vê que tem uma pessoa, o especialista levou 12 segundos, depois o outro levou 10 segundos e tudo mais. Obviamente ninguém leva 10 segundos para avaliar. E nós temos um comparativo de duração com a média dos avaliadores. Então, o Berlim levou 36% a menos de tempo do que a média e assim por diante, tá. Como o Fernando já adiantou, você consegue ter uma visão dos itens que divergem do especialista. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem o item "demonstrou habilidade em contornar objeções do cliente". O Rio de Janeiro pontuou que o agente não acertou e o especialista, que é o Berlim, falou que o atendente acertou esse item. Então você vê que você não precisa ficar acessando o resultado da avaliação do Berlim, o resultado da avaliação do Rio de Janeiro, identificar o desvio, não. Tudo já te traz aqui de forma rápida e fácil. E é aquele momento que, bom, você encontrou o desvio, aí sim faz sentido o especialista conduzir uma reunião, conduzir uma discussão com a equipe para poder chegar nesse consenso, tá. Então nesse exemplo de calibração nós tivemos, todos os monitores tiveram divergências com o especialista, tá bom. Gente, essa é a nossa novidade no sistema de calibração. A A calibração, ela está disponível nos planos Lite, Pro e Premium. Caso você, esteja em um desses pacotes e não tem certeza se isso está habilitado no seu sistema, você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte neste e-mail suporte@cif.com.br e pedir para que seja habilitado no seu servidor, tá. E como eu falei, assim que isso estiver, no ar, vamos lançar ainda esse mês, nós publicaremos um banner avisando que isso já está no ar, e aí você já vai poder começar a fazer suas calibrações, tá. Antes da gente finalizar, eu vou deixar em aberto aqui para vocês tirarem suas dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse novo processo? Por acaso a gente não passou por alguma coisa que vocês querem saber?
Entretanto, eu só queria esclarecer e lembrar para todo mundo que isto é um facilitador. Quer dizer, este processo vai eliminar muito trabalho, reuniões que podem ter sido desnecessárias, tá? Então, se a reunião, depois do processo de calibração feito com CIFI, vocês veem que existe muita divergência, ou de repente existe divergência só com um monitor, talvez só uma reunião com esse monitor para esclarecer as diferenças seja necessária e não precisam deslocar a todo mundo, fazer reuniões, que talvez todo mundo está alinhado, entendem? Então, por isso que o CIFI é um facilitador do processo, mas o correto funcionamento e o resultado depende de vocês da correta utilização da ferramenta, ok? Mas sem dúvida vai ajudar muito vocês, vai economizar muito tempo de vocês, vai tirar muito tempo em deslocamento, em reuniões, em salas, enfim, multiplica, porque não tem tamanho da sala, né? Não tem limite de tamanho de sala. Se quiserem participar 20 pessoas, podem participar 20, sem nenhum problema. Então, bom, Bom, vamos ver os eu comentários. vou. Tem algum? Sim, tem uma pergunta da Gisele. Ela pergunta se as notas aplicadas dentro da calibração faz parte da nota do agente. Ele pergunta ela pergunta se há a possibilidade de validar uma nota média ou a do especialista para o atendente. Gisele, esse processo que a gente desenvolveu é um processo novo. Nesse momento, essas notas de calibração não vão para o atendente, tá? Mas isso não significa que vocês não possam mandar sugestões de melhoria desse processo de calibração. Não é um processo que está escrito em pedra. Conforme vocês vão utilizando e vão tendo algumas ideias, vocês podem mandar para a gente no mesmo e-mail do suporte, e aí a gente vai escutar, e se fizer sentido para todos os nossos clientes, a gente vai implantar e, enfim, colocar como uma melhoria, tá? O Kaique ele pergunta se já tem data de implantação. Para ser bem sincero, isso já foi desenvolvido, a gente está só passando por alguns processos internos de testes e garantia de qualidade dessa nova funcionalidade. A gente coloca esse mês com um pouco de folga, mas a expectativa é que em 1, 2 semanas já esteja disponível para vocês. Não quero me complicar aqui, mas a expectativa é essa, tá bom? Gente, então, eu agradeço. A Fernando, gente vai, perdão, a gente vai conseguir colocar um vídeo tutorial, Mateus, sobre a calibração? a gente vai publicar esse webinar no nosso YouTube também, e Tá? assim que a calibração for ao ar, a gente vai publicar um material completo de tudo que a gente abordou nesse webinar num blog, e também todo o passo a passo para você poder fazer a calibração neste post no blog no nosso site, tá? Então, como eu falei, assim que estiver disponível, vocês vão ser notificados na ferramenta e vão ser redirecionados diretamente para esse post no nosso blog para ler o passo a passo e tudo que a gente conversou aqui hoje, tá? Bom, eu quero agradecer a participação de todos. Um obrigado em especial aí, principalmente para a Gisele e para o Kaique, que foram muito ativos no chat. Então, um abraço bem especial para vocês aí por essa interação. Isso nos ajuda bastante aqui, nós que estamos apresentando. Como eu falei, como eu falei não, né? Estamos só eu e o Fernando aqui, mas temos várias outras pessoas trabalhando aqui com a gente. Somos só o porta-voz desse webinar, mas temos toda uma equipe que trabalha bem duro para trazer essas novidades para vocês. Gente, divulguem também, divulguem que essa ferramenta estará disponível, assim que vocês começarem a usar também, ajudem seus colegas, divulguem o uso da ferramenta, que vai ajudar muito vocês. Ok? Esperamos que, já está avisando, a sessão vai finalizar. Finalizamos até 5 minutos antes Sim, do nosso prazo. Bom, agradecemos, quero também agradecer a colaboração e a participação de todos vocês. Ok? Então, gente, muito obrigado, gente. obrigado. Esperamos que tenham gostado e colaborar com esta e muitas mais ferramentas no futuro. Ok? Boa sexta-feira a todos e ótimo final de semana. Até o próximo.